A Polícia Federal prendeu hoje o pré-candidato do União Brasil no Rio de Janeiro, Márcio Canella. Ele foi prefeito de Belford Roxo e acabou preso em flagrante por posse ilegal de arma durante a sexta fase da Operação Unha e Carne, que aconteceu hoje. Essa ação mira uma rede de postos de combustíveis que movimentou 7 bilhões de reais em um suposto esquema de lavagem de dinheiro com a anuência de políticos. Começar com o Bruno Musa. Você, Musa, parece notícia velha, mas não é, Musa? Pois é, o Rio de Janeiro tem uma história triste com isso, né? Salvo engano, são 8 governadores e 6 presos, se não me engano. E tem agora o último que também está passando por um processo complicado. Esse era de Belford Roxo, né? Cidade na região metropolitana do Rio de Janeiro. Enfim, o Estado ele passa por um problema que se transformou, infelizmente, num problema nacional. Agora, vamos deixar todas as apurações serem concretizadas, porque você vê que triste um pouco do que a gente vem falando aqui, né? Nosso primeiro momento, quando a gente olha e fala assim, ele é preso em uma operação da Polícia Federal. Isso, alguns anos atrás, já traria de cara um sentimento, algo que automático, está envolvido com corrupção, com isso, com aquilo. Agora nós chegamos num ponto em que nós questionamos as instituições, deixe as investigações correrem e mesmo quando elas concretizam, será que isso tem alguma conotação política, sim ou não? Eu não tenho a menor ideia, mas realmente é mais uma mancha política de um nome cotado para o Senado. Não sei como é que estava a campanha para o Rio de Janeiro, se ele tinha algum tipo de chance, até acredito que sim, né, nas pesquisas locais de lá. Mas, de qualquer maneira, é mais uma mancha que fica para o Brasil. Enquanto nós estamos nos aproximando das eleições, e nós deveríamos estar debatendo algo mais profundo para uma mudança de país, talvez a mais importante que nós tenhamos, inclusive para o Senado, como eu mencionei ontem aqui, o que nós vemos cada dia é uma operação da Polícia Federal. Hoje de manhã eu estava saindo de casa para ir para o escritório e cruzei com 3 carros ali na Marginal Pinheiros da Polícia Federal. Veja que a primeira coisa que me vem à cabeça é: quem está sendo preso essa hora, porque era cedo? Ou seja, se tornou uma normal no Brasil e, de novo, que sejam presos todos os criminosos, obviamente. Mas, infelizmente, cada dia a mais, isso acontece e não surpreende mais ao brasileiro. Isso, assim como a criminalidade nas ruas e a corrupção no governo, se tornou, infelizmente, uma normal que nós precisamos urgentemente combater. Pois é, você, Dávila, o que a gente deve extrair dessa notícia é a ligação de figuras da política fluminense com o crime organizado? Essa é a sinalização, né? Infelizmente, a gente está falando de narco-estado, o Rio de Janeiro é um mini narco-estado brasileiro. E aí essa mistura de política com crime organizado, com atividades como você acabou de mencionar aqui, Canhato, é uma tristeza, mas é a realidade do Rio de Janeiro. Agora, como é que vai desmantelar isso? O Musa falou que os governadores foram presos, não só governador, Musa, deputados, membros do judiciário, todo mundo. Então, lá, política, crime, é tudo a mesma coisa. Então, assim, é uma situação dramática que o Rio de Janeiro vive hoje. E é preciso fazer alguma coisa. E só pode fazer alguma coisa com o povo, elegendo gente boa. Porque se for eleger esse tipo de gente que o governo do Rio de Janeiro há tanto tempo, não tem como sair dessa armadilha de crime e política num conluio que quem perde é o cidadão carioca. Você, Koba, a gente tem trazido tantas informações referentes a operações que acontecem no Rio de Janeiro e, por vezes, figuras da política local se envolvem, pelo menos são acusadas de terem conexão com o crime organizado. Agora, um pré-candidato ao Senado, que foi prefeito da cidade de Belford Roxo, detido nessa nova fase da operação da Polícia Federal. Olha, Canhato, o Rio de Janeiro tem que resetar. Lembra do reset do videogame? Tem que começar de novo, porque a gente está falando do Estado que está sendo governado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, justamente porque um sai antes da hora com o argumento de se candidatar, mas já estava com um processo de cassação em vias de ser julgado, a situação do presidente da Alerj, e aí, enfim, é uma situação muito difícil. O Musa bem lembrou aqui a situação, né, o histórico de julgamentos, de prisões dos ex-governadores todos. Agora a situação está avançando, não precisa mais ser governador. Se você for pré-candidato a governador, você já tem a chance de ser preso pela polícia num crime como esse, porque, é claro, o crime é o porte de arma de fogo, né, de uso restrito, enfim, não dá a impressão da imagem que a gente viu dessa arma. Não é uma pistola, um revólver, era um fuzil
o pré-candidato estava andando com um fuzil. Por que será que ele estava andando com um fuzil, né? Talvez seja para se defender também do crime organizado, a situação lá. Você não vai combater um traficante do Comando Vermelho com um estilingue, mas não justifica alguém que quer defender os interesses do Estado estar andando com um fuzil. Isso é crime e dos mais graves. E isso vai precisar, claro, ser explicado à justiça com todo o processo que ele vai ter pela frente, mas é um símbolo interessante. Um pré-candidato a representar o Estado do Rio de Janeiro é preso nessas condições em um Estado que já sofre tanto, com tanto histórico de envolvimento com a criminalidade. E quem perde com isso é a população do Rio de Janeiro. Eu fico imaginando a situação de um cidadão do Estado do Rio de Janeiro olhando para o jornal todos os dias e vendo alguém que está eleito ou que está querendo ser eleito se envolvendo com a criminalidade para além da compra que ele tem que fazer no mercado da facção criminosa, para além do pedágio que ele tem que pagar para ele ter um quiosque na praia, para além do gás que ele tem que comprar do miliciano e da conexão com a internet que ele tem que pagar para aquela pessoa em específico que quer tirar uma vantagem dele. É gente tirando vantagem do trabalhador o tempo todo. É o Estado, é o miliciano, é a facção criminosa e é até o pré-candidato que daqui a pouco vai apertar sua mão pedindo seu voto. Pois é, que loucura. O Koba mencionou a arma que foi apreendida com o pré-candidato. A produção me disse que temos imagens. Olha aí. O fuzil mencionado pelo Nelson Kobayashi não é uma arma de defesa pessoal. Eu tenho um 32 que eu ganhei do meu avô. Não, ele fica guardado aqui em casa. Isso aí, o avô dele era o Rambo. Exatamente. Não é a situação que muitos acabam justificando. O Bruno Musa mencionou agora a pesquisa eleitoral. Musa, peguei um levantamento que foi feito no início do mês, no dia 2. Quem lidera, pelo menos nesse cenário aqui, levantamento feito pelo Instituto Paraná, é a deputada federal Benedita da Silva, do PT, política muito tradicional, está à frente nos levantamentos para o Senado no Rio de Janeiro. Em segundo lugar, está aquele que teve a inelegibilidade suspensa, também figura conhecida no estado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi prefeito da capital do Republicanos, uma figura muito ligada, inclusive identificado com a Igreja Universal. Ele está em segundo lugar, só que empatado tecnicamente com quem? Com Marcelo Canella. Estava em terceiro lugar, aparece na terceira posição em muitos levantamentos. Nesse levantamento aqui, realizado pelo Instituto Paraná, ele aparece tecnicamente empatado com o Marcelo Crivella. Bom, vamos aguardar, como bem disse o Bruno Musa, o avanço das investigações. Agora, Musa, tem um aspecto que é interessante, nós falávamos em outros programas sobre uma normalização, talvez, do eleitor fluminense em relação a políticos que têm algum tipo de envolvimento com o crime organizado ou algum tipo de problema na justiça. Sabe aquela coisa do eleitor? Rouba mais faz. Pelo menos ele foi um bom prefeito, um bom vereador, um bom deputado estadual. É um problema quando o eleitor ou a população de uma determinada região normaliza o envolvimento de uma figura pública com o crime organizado, não? Claro, mas infelizmente isso se tornou também algo corriqueiro no Brasil, até por falta de opção. Os principais nomes sempre estão nos noticiários policiais aqui no Brasil. Veja, você mencionou agora os nomes cotados para o Rio de Janeiro. Se o Brasil não aprende, estamos há 20 anos presos nessa armadilha, o Rio de Janeiro dá aula de não aprender. É impressionante, os nomes não mudam, as coisas continuam. Olha o estado que o Rio de Janeiro está, e eu sou um daqueles paulistas que adoram o Rio de Janeiro, hein? Olha o estado que eles estão, e infelizmente isso está sendo exportado para os outros estados brasileiros, ou para boa parte deles, e os nomes continuam os mesmos. Me parece que no Brasil eles têm uma resiliência, esses nomes políticos, em permanecer ali no auge, e independente do que eles façam, parece que não há capacidade do eleitor médio brasileiro conseguir compreender as façanhas que cada um desses políticos fazem e mesmo assim segue premiando todos eles com mais votos. São vários os casos. Veja, o Collor voltou a ser eleito há um tempo atrás. Depois de tudo, com fisco de poupança, abandonou para não ser empichado e não perder para não ficar inelegível. Enfim, é impressionante a capacidade do brasileiro de esquecer isso de maneira tão rápida, ou então
simplesmente deixa de lado e não entende a profundidade dos problemas que nós estamos vivendo, que eu acredito que tem um pouco disso. Lembra há pouco tempo, quando o próprio presidente Lula disse que quem estuda mais não vota no PT? Então eu continuo dizendo, se ele acha que são os pobres que historicamente votaram no PT, e foi, só que hoje isso começa a mudar, e se grande parte das pessoas que estudam não votam no PT, por que é que o PT vai querer acabar com a pobreza e vai querer que as pessoas estudem? Pois é, agora eu preciso me despedir de parte da rede. Algumas emissoras ficarão com seus programas e telejornais locais. Muito obrigado pela audiência e pela parceria. Continue com a gente. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas. O Bruno Musa há pouco mencionou os muitos políticos no Rio de Janeiro que acabaram sendo presos ou foram cassados, tirados do cargo. Deixa eu só lembrar a nossa audiência, né? Porque muitos começaram a enviar os nomes ou tentar fazer as listas. Sérgio Cabral, vocês se lembram bem, preso em 2016 em decorrência da Operação Lava Jato. Luiz Fernando Pezão foi preso ainda no exercício do mandato, hein? Antônio Garotinho, que foi governador entre 99 e 2002, ele foi preso em algumas ocasiões. A esposa de Garotinho também foi governadora de 2003 a 2006. E ela foi presa em 2017, alvo de investigação sobre a arrecadação ilícita de recursos de campanha. Moreira Franco, ele foi governador de 87 a 91, mas ele foi preso em 2019 em investigações ligadas à Operação Lava Jato. E aí dois nomes da política recente do Rio de Janeiro não foram presos, mas Wilson Witzel foi afastado do cargo, sofreu processo de impeachment por suspeitas de irregularidade na saúde. E Cláudio Castro, mais recentemente, alvo de operações da Polícia Federal, ele renunciou ao cargo, inclusive sinalizou a possibilidade de não disputar o Senado Federal para se dedicar à sua defesa. Bem, a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos e também o avanço dessa investigação no Rio de Janeiro.